Bom dia, familiares, irmãos, amigos, seguidores. Meu desejo é que todos estejam em paz, tenham um dia abençoado, um dia tranquilo. Estou dizendo isso porque tenho ouvido alguns noticiários do Brasil e no exterior, especialmente na China, que dizem já está em novo lockdown, e aqui no Brasil já pensando também pânico novamente sobre tudo isso por causa do coronavírus. E realmente é assustador, nem tanto pela doença que ele causa, pelos problemas de enfermidade, mas o pânico maior é o isolamento. E esse isolamento vai trazendo complicações nos relacionamentos. Vai se perdendo amizades, vai se perdendo o pouco ainda de amor que resta, e cada um vai se concentrando em si mesmo, porque o pânico de se resguardar da Covid e o pânico de se curar se for acometido por ela é terrível. Nós pegamos Covid e eu sei como é que é. Então, eu pensei num texto para meditarmos um pouco, que está em Êxodos 10, capítulo 20, dos versos 21 a 23. E o texto diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpam. E Moisés estendeu a sua mão para o céu. E houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Interessante, trevas que se possam apalpar. O texto fala em um vento que sopra ininterruptamente durante 50 dias no deserto, na primavera, e frequentemente traz consigo tempestades de areia lá no deserto. Próximo a Jericó, nessas ocasiões, no auge da tempestade, a visibilidade praticamente é zero e o ar parece espesso e sólido devido à areia. Este é, provavelmente, o significado do tempo hebraico, Amir, traduzido que se pode apalpar, é isso, bem apropriado para descrever a escuridão e o calor palpáveis e opressivos de uma tempestade de areia. Mateus 4,16 diz assim: O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Em Êxodo, as trevas é uma escuridão descrita de maneira muito forte, que é possível através de combinar duas palavras que individualmente significam escuridão. O período de 3 dias, para mim, é simbólico ou pode ser até profético, que é a questão de Jesus. Assim como atualmente falamos em 40 e se recomenda 14 dias para afirmar um isolamento total. Isso aconteceu na Covid e outros casos, para não contaminar outros ou não ser contaminado pelo vírus. Portanto, o que importa no texto aqui são as trevas. Vejamos por quê.
O mundo, nos dias de hoje, com esse vírus, chamado Covid e suas variantes, mostra sua real situação espiritual. Essa situação envolve o desamor, o medo, o torpor paranoico e a falta de bom senso, de uma maneira geral, excetuado por alguns ponderados. Vemos a busca das pessoas essencialmente egoístas, medrosas e apavoradas que se esquecem completamente de seus semelhantes. A procura desesperada de cura ou o isolamento para não se contaminar, o isolamento das pessoas voltando a ser implantado, parece que é isso que vai acontecer, não podendo se cumprimentarem, se amarem fraternalmente, não podendo se abraçarem. Isso tudo no sentido espiritual é um caos total. Para mim não surpreende, porque quando eu estudo toda a palavra de Deus, eu estudo a história do mundo, passada, presente e futura. Não são essas profecias que, não, Jesus está voltando, não. É um prazo longo. São trevas densas e espessas notadas pelo coronavírus. E ainda assim, o mundo não se arrepende ou busca Deus. A exemplo do que figurava as trevas no Egito naqueles dias, a libertação do povo de Deus. Para o povo de Deus havia luz em suas habitações, como nos diz o verso 23. O povo escolhido de Deus, já salvo, atualmente também vivem em luz. Não essa luz que nós imaginamos aqui para clarear o dia, mas a luz espiritual que traz discernimento para esta vida e a vida pós-morte. Portanto, ele não tem medo da morte, o povo de Deus, ou de vírus ideológico criado intencionalmente. Assim como o faraó perseguia e escravizava o povo de Deus, vimos os decretos do povo de Deus, os decretos, aliás, dos governos, fechando todo o comércio em uma entrevista coletiva com o governador do estado na TV Cultura, fiquei sobremodo abismado com a idiotice das maiorias das perguntas que foram feitas pelos jornalistas e a idiotice das respostas. Repórteres e governos, nós, é digno de penas e no sentido espiritual. Mas a que mais me impressionou, entre todas as perguntas, foi eles quererem saber se os templos evangélicos também seriam fechados. Podia-se perceber que estavam ansiosos para que isso acontecesse. Isso me mostra que eles querem que o povo de Deus também se torne em trevas, ou sejam mergulhados nas trevas como eles estão. Mas, diz o texto, e o povo escolhido viu grande luz. Nos últimos tempos, as reuniões nos templos mais fracas que temos presenciado são a escola bíblica dominical e as reuniões de orações. Na escola bíblica, quando se estuda a palavra da verdade, correta do ponto de vista de Deus e não humano, incomoda, porque ela revela como cada um é no seu dia a dia e como cada um é pecador. Algo que ninguém gosta que seja revelado. No entanto, nesses dias do coronavírus, criou-se muitos grupos de orações pela internet, emotivos e crentes que postavam suas vaidades. Vimos eles amedrontados, falando em profecias, pedindo oração e participando de grupos de orações, enviando vídeos e áudios, sem contudo analisar o conteúdo real do que eles postavam.
se a Bíblia prova ou não aquilo que eles estavam fazendo. Passada aquela fase significativa, voltaram a postar suas vaidades. Eu acompanho. Vimos o culto emocional e o de adoração serem proibidos com o povo de Deus. Risco de se dissipar, pois não tínhamos as reuniões que alimentam espiritualmente o espírito para a comunhão com o Senhor. O livramento vem com o Senhor Jesus. Se for da vontade dele que nenhum dos seus seja atingido por esse vírus, assim como o fez no Egito, fará hoje, pois é o mesmo Deus. Contudo, se ele permitir e vier a morte física, a saúde eterna também virá. E se ele permitir que seja contaminado e não seja levado neste momento, é o tempo dele. E ele promove a cura. E está em todos os sentidos, físico, emocional e espiritual, pois indo para os braços de Jesus, a paz perene e as trevas já não existirão para os que morrem no Senhor. Portanto, filhos verdadeiros de Deus, mantenham-se nesta possível volta, se acontecer de fato, calmos, serenos e confiantes no Senhor. Porque no dia em que Ele nos tirar dessa peregrinação sobre a terra, estaremos no jardim eterno, onde a árvore da vida, Jesus, não está mais protegida como foi fechada logo após o pecado de Adão. Isso está lá em Gênesis 3. Pode ler do verso 22 a 24, lá em Gênesis 3. Lá, aqueles que são de Deus terão acesso livre, como já estão tendo aqui na terra, e às vezes nem percebem a árvore da vida, isto é, o Senhor Jesus. Ele declara: tenham em mente que no dia do juízo final, o Senhor arrebatará a sua igreja, como o fez com seu povo na terra do Egito, e atravessou o Mar Vermelho em seco. Leiam na Apocalipse 21 e 22, percebam as maravilhas que espera o povo de Deus. Por isso, eu digo a você, povo de Deus, que Deus está abençoando a cada um deste povo. E os que receberam Jesus como o único Salvador eterno, emane um pouco de luz para dissipar as trevas densas que pairam sobre o mundo. Não entre em pânico junto com o mundo. Não entre no mesmo torpor do mundo. Abra a visão, porque você tem a luz espiritual. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.